Quando a gente fala em modos de transmissão, nós temos o seguinte: os dados transmitidos por cabo podem ser feitos no modo serial ou no modo paralelo. Então, sempre quando eu falo de uma conexão que envolve cabo, ela pode ser ou serial ou paralela. Transmissão serial. Os bits de um byte são transmitidos em sequência, bit a bit, um após o outro. É mais conveniente para longa distância. Então, só vamos relembrar alguns aspectos. Quando a gente fala em memória de computador, a gente tem as unidades de medida. A menor unidade de medida de um computador é 1 bit, tá certo? 8 bits formam um byte. 8 bits formam um byte. Bacana. A partir do momento que eu tenho 8 bits formando um byte, eu sei que um byte são 8 bits. Aí, 1024 bytes é 1 kilobyte, 1024 kilobytes é 1 megabyte, 1024 megabyte é 1 gigabyte, 1024 gigabyte é 1 terabyte e assim sucessivamente. A partir do momento que eu estou falando os bits de um byte são transmitidos em sequência, então o que acontece? Então imaginem que isso aqui é um byte. Quando eu falo em byte, eu estou falando em 8 bits, tá certo? Então eu tenho que dividir esse byte em 8 pedacinhos, ou seja, 8 bits. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Tá bonito. Se alguém falar que tá feio, é inveja. Muito bem. Então imaginem que aqui eu tenho 8 bits. E aí dentro desse byte, eu vou ter aqui uma sequência de bits. Quando a gente fala de bits, a gente está falando em zeros e uns. Tá certo? Beleza. E aqui eu tenho um outro byte, que está em um outro local, que também, se é um byte, está dividido em 8 bits. 1, 2, 3, 4, esse aqui ficou bem mais bonito, hein? 5, 6, 7, 8. Muito bem. Legal. Quando ele fala que os bits de um byte são transmitidos em sequência, bit a bit, um após o outro, significa que eu vou ter esse 0 vai vir para cá. Após isso, esse 1 vai vir para cá. Após isso, esse 0 vai vir para cá. Após isso, esse 1 vai vir para cá. Após isso, esse 1 vai vir para cá. Após isso, esse 0 vai vir para cá. Após isso, esse 1 vai vir para cá. E após isso, esse 0 vai vir para cá. Moral da história. Por que ele fala que é mais conveniente para longa distância? Porque é feito com calma, é feito tudo certinho. Esses dias chegaram os móveis planejados da minha casa, né? Então, como eu já vinha, eu estou reformando lá, aí eu comprei os móveis planejados. Então, os móveis chegaram, não vou nem pegar 10 da fábrica, tudo, porque eu não vi o processo. Eu vi o processo de chegar do caminhão e subir para o meu apartamento. Então, qual que era o processo? Tirar as coisas do caminhão, colocar naqueles carrinhos de mão, levar até o elevador, aí do elevador para o apartamento. O que seria a transmissão serial desses dados? Pegar peça por peça, então uma peça eu tiro do caminhão até chegar no apartamento. Outra peça eu tiro do caminhão. Concordam comigo que eu vou demorar mais, ou seja, vai ser um processo mais lento, mas concordam comigo que é um processo muito mais seguro do que eu pegar 5, 6, 8, 10 peças ao mesmo tempo e ir carregando? Uma pode amassar a outra, uma pode cair no meio do caminho. Esse é o conceito de transmissão serial. Por isso que ele fala que ele é mais interessante para longa distância. Mas tem que ficar claro para vocês que é um processo mais lerdo. Então imaginem que eu tinha 8 peças diferentes, eu peguei a primeira peça e levei. Eu peguei a segunda peça e levei.
foi indo peça por peça, ou seja, até chegar na 8ª peça, eu tive que passar pelas peças anteriores. Ok, pessoal? Continuando aqui, transmissão paralela. Existem vários fios ligados paralelo, formando um chicote, tá? Para quem já fez instalação de som de carro, aí eu como bom curioso já fiz, né, já deve ter visto que é um chicote. Quando você está trabalhando aí, a gente pega a fita isolante lá, junta todos os fios e tá tudo certo, né? Muito bem. Então, normalmente esse chicote tem 8 fios. Lembrando, 8 fios porque um byte é formado por 8 bits. Que permite que os bits de um byte sejam transmitidos juntos, um em cada fio até o destino. Então, qual a diferença da serial para paralela? Lembra que do serial ia bit por bit? Na paralela, eles estão em um chicote, eles estão juntos ali, e aí eles vão juntos de uma vez só e sem distribuídos. Então imagine que os móveis subiram tudo de uma vez, e na hora que chegou na minha casa, o que era da cozinha foi para a cozinha, o que era da sala foi para a sala, o que era do quarto foi para o quarto, o que era do banheiro foi para o banheiro. Essa é a diferença. Tudo bem, pessoal? Tá claro? Legal. A transmissão paralela elimina o custo com equipamento para reagrupar os bits e formar o byte. Porém, o cabo paralelo custa bem mais caro. Habitualmente, usa-se a transmissão paralela somente entre a CPU e os periféricos. Vamos relembrar esse conceito? CPU, Central Process Unit. Periféricos são todos os componentes do computador, todos os hardwares que estão ligados ao centro, né? Se a gente pensar qual que é a ideia de periferia, é o que está ligado ao centro. Qual é o conceito de periféricos? Os periféricos são os equipamentos, os hardwares que estão ligados ao CPU, que é o centro do computador. Então, por exemplo, a impressora é um periférico? É um periférico. A impressora está ligado ao CPU. Hoje tudo com cabo USB. Se a gente voltar um pouco no tempo, a porta paralela, LPT1. O mouse é um periférico. O modem é um periférico. O monitor é um periférico. Todos eles estão interligados. Quando eu estou mexendo no meu computador, fazendo meu currículo, por exemplo, e eu mando imprimir um arquivo, ele não vai para a impressora? Eu não estou mandando a informação? Essa informação é uma informação paralela, tá? Aí a gente entra nos conceitos de periférico, em conceitos de periféricos de entrada e saída. Lembram disso? Periféricos de entrada são aqueles periféricos que apenas mandam informação para nós. Por exemplo, grande exemplo de periférico de entrada, mouse, o teclado. O teclado é o principal exemplo de periférico de entrada, porque quando eu digito algo nesse cara aqui, a informação entra no computador, não é verdade? Aí nós temos os periféricos de saída. O monitor é um exemplo, apontei porque tem um monitor aqui, como se vocês estivessem vendo, né? Aqui o monitor, certo? O monitor é um periférico de saída, porque você vê o que está saindo, ele é um display, tá? A impressora é um periférico de saída. E nós temos também os periféricos de entrada e saída. Lembra que nós vimos isso também? Recapitulando, por exemplo, o monitor. Esse monitor é um monitor touchscreen. Ele é sensível ao toque, tá certo? Então, a partir do momento que ele é sensível ao toque, ele está funcionando para mim tanto para sair as informações quanto para entrar. Então, você vai lá no McDonald's fazer um pedido, eu quero um Big Touch. Aí ele vai lá, a mocinha ou o mocinho vai imputar as informações. Então, um monitor touchscreen, um monitor sensível ao toque, ele é um periférico de entrada e saída. Já que eu falei da impressora, hoje ninguém mais compra impressora, as pessoas compram as multifuncionais, não é? Então, a multifuncional, quando ela está funcionando como impressora, ela é saída. Quando ela está funcionando como scanner, ela é entrada. Então, a multifuncional, por exemplo, é entrada e saída. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Legal. Dando continuidade aqui, aí nós temos a transmissão pode ser assíncrona. A informação é enviada a qualquer momento. Cada grupo de 8 bits, lembrando, sempre os grupos de 8 bits, porque 8 bits é um byte. Se alguém errar isso na prova é sacanagem, né? É preciso de um bit start, ou seja, um bit que vai dar o pontapé inicial, que indica o início do byte. E no final do grupo vem um bit stop. Esta forma de transmissão usa velocidade baixa, no máximo 1200 bauds. Tá? Muito bem. Só bauds é uma unidade de medida de tecnologia, de telecomunicações. Quando a gente fala em números, a unidade de medida é muito importante,
né? Se eu chegar aqui e falar assim para vocês, ó pessoal, faz 2 que eu não vejo a minha mãe. 2 o quê? 2 minutos? 2 horas? 2 segundos? 2 dias? 2 anos? 2 décadas? Reparem que a unidade de medida é muito importante, né? Se eu chegar aqui e falar, quem é maior, 2 ou 500? Tá, 2 o quê, 500 o quê? 2 anos ou 500 dias? Olha como a unidade de medida influencia. 500 é muito maior que 2, né? Mas 2 anos é maior que 500 dias. Porque 2 anos dá 365 vezes 2, 360, 720, 730. E se tiver um bissexto no meio, 731, certo? E 500, ou seja, 230, quase 50% maior, tá? Aí, os baldes. Balde é uma unidade de medida que, na verdade, ela é o famoso BPS, que é o bits por segundo, tá? Então, quando eu falo uma taxa de velocidade baixa, no máximo 1.200 baldes, eu estou falando de 1.200 bits por segundo. Realmente é pouco, tá? Aqui o que tem que ficar claro para vocês é que a assíncrona, ela é enviada a qualquer momento, tá? A transmissão assíncrona, ela é enviada a qualquer momento. E sempre, né, na ideia dos bits, lembrando que faz de conta que aqui tem 8 divisões, tá? E aqui também tem outras 8 divisões. Eu sempre tenho um bit start, que é aquele cara que vai dar o início, e sempre vou ter um bit fim, que é aquele cara que vai dar o stop. Então, em transmissão assíncrona, a gente pode dizer que o assíncrona é aquela coisa que acontece simultaneamente, sempre com o cara dando início e sempre com o cara dando fim. Querem ver? Se eu vir aqui na internet rapidinho, ó, assíncrona. Ó, comunicação assíncrona é a transmissão de dados, geralmente o uso sem, quer ver? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Tá? Geralmente sem o uso de um sinal relógio externo e tal, onde os dados podem ser transmitidos intermitentemente em um fluxo estável, tá ok? Então, quando eu falo em comunicação assíncrona, eu estou falando de algo que está acontecendo simultaneamente. Quando a gente pensa em educação à distância, a gente tem o fórum e a gente tem os chats, não é? O chat é aquela comunicação que eu estou fazendo o tempo inteiro, é real time, né? Ela está acontecendo ali na hora, tá? Já a assíncrona, já quando eu penso num fórum, desculpa, o fórum, eu posso postar uma coisa agora e meu aluno, eu tenho um aluno que vai ver hoje, daqui 5 minutos, eu tenho um aluno que vai ver amanhã, eu tenho um aluno que vai ver daqui uma semana, eu tenho um aluno que não vai ver, né? Então essa é a diferença aí nesse instante. É até legal, quando a gente pensa nisso, a gente tem né, também a ideia de uma comunicação online e uma comunicação real time. Tem muita gente que confunde os dois, porque os dois parece que é em tempo real, né? O online e o real time. Qual que é a diferença? O real time é quando o que está acontecendo influencia com ações futuras. Um GPS, por exemplo. O GPS ele te aponta um caminho. Fala, ó, segue esse caminho que você vai chegar no fim. Aí aquele momento que a sua esposa fala, vire para a direita, ou seu marido fala, vire para a esquerda. E aí, o que acontece? Você erra o caminho que ele tinha feito. Aí ele faz aquele, traçando rota, né? Isso, ele vai traçando uma nova rota. Ou seja, isso é uma conexão real time. Ele vai mudar em forma real por causa de uma ação cometida. Tá ok? Legal. Já a comunicação síncrona, tanto o equipamento emissor como o receptor dispõem de um clock que controla a duração de cada transmissão. Esse tempo é uma constante. Quando a gente fala em tempo, então, em clocks, a gente tem constante e variável. Constante é aquilo que sempre vai seguir um padrão e a variável é aquilo que vai variar, não tem um padrão. Por exemplo, se eu pensar no pi, o pi, lembram do pi que a gente aprendeu na escola lá? Né, o pi. O pi, ele sempre vai ser 3.1415, lá. Ou seja, é uma constante. Agora, por exemplo, você vai fazer uma compra num supermercado e você vai comprar os produtos, no caixa do supermercado, ou a caixa vai passar os produtos lá, ele automaticamente vai calculando, não é? A pessoa que está no lado vai estar comprando outros produtos, mas não vai dar a soma do mesmo jeito? Esses valores são variáveis, porque eu não sei quais são, tá ok? Muito bem. Que controla a duração de cada transmissão. Esse tempo é constante, de maneira que os bits podem ser remetidos continuamente, sem separação. Esse modo de transmissão
pode alcançar velocidades, ó, reparem, 2.400, 4.800, 9.600, 19.200 mil baldes, né? 19.200 baldes. Ou seja, olha só, aqui eu estou falando do dobro de uma assíncrona, aqui eu estou falando de 4 vezes mais, 8 vezes mais, 16 mil vezes mais, né? Desculpa, 16 não 16 mil, 16 vezes mais, ou seja, eu tenho o dobro, 4 vezes mais, 8 vezes mais ou 16 vezes mais. Então eu consigo chegar numa velocidade síncrona, tá certo? 16 vezes, uma velocidade maior, 16 vezes do que uma transmissão assíncrona. Então uma questão que pode cair é, qual velocidade é mais rápida, síncrona ou assíncrona? Velocidade síncrona, tá? Reparem, se tiver que falar quantas vezes mais, na informática tudo é múltiplo de 2. Então é 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16.384, 32.770. Chega? Oh, ninguém... Você falou chega aí na sua casa? Eu escutei. Muito bem. Então, o que acontece? É sempre múltiplos. Então, por exemplo, se a resposta tiver 6 vezes mais, é impossível, porque ou é 4 ou é 8. 12 vezes mais, impossível, porque ou é 8 ou é 16. Então, se você ficar atento a pegadinhas, né, como essa, você elimina e acerta as questões. É isso que, volto a dizer, diferencia você. Quando você está fazendo esse curso, você não é mais, eu já até falei isso para vocês, você não é mais um inscrito, você é um candidato, tá certo? Muito bem. Dando continuidade aqui, nós temos o seguinte, existem 3 modos de direção do fluxo dos dados. Eu vou fazer a leitura deles e aí eu faço a explanação com calma com vocês. Simplex. A transmissão de dados é feita somente em um único sentido. Exemplo, do teclado para o CPU ou da CPU para a impressora. Semiduplex, ou também pode ser chamada de half duplex. Para quem gosta de inglês, half duplex. As informações transitam nos 2 sentidos, mas em tempos alternados. Dessa forma, temos num primeiro momento a estação 1 como emissora e a 2 como receptora e posteriormente vice-versa. Duplex, ou também pode ser chamado de full duplex. Sistema utilizado geralmente em teleprocessamento. A comunicação é feita simultaneamente nos 2 sentidos. Esse sistema é rápido e eficiente, porém com um custo mais elevado. Muito bem. Quando a gente fala em simplex, half duplex, né, ou semiduplex, duplex ou full duplex são 3 formas de comunicação. Então, quando eu falo em simplex, só tem um caminho, ou de ida ou de volta. Então imagina uma rua que é contramão. Então aquela rua as pessoas só podem ir naquele sentido, tá? Ele dá o exemplo do teclado para o CPU. Então quando eu estou aqui com o meu teclado na mão, eu estou digitando algo. Por exemplo, esse texto que eu fiz para vocês aqui, eu estou digitando ele. As informações estão indo do teclado para a CPU. O teclado que é um periférico de entrada para o meu CPU. Ou seja, o que eu estou digitando vai para o CPU. Se eu quiser mandar alguma coisa da CPU para o teclado, é impossível. Concordam comigo? Então a informação é de uma mão só. Ela só vai, não tem como voltar. Do mesmo jeito, quando eu penso numa impressora, o computador manda a informação para a impressora. A impressora não tem como mandar a informação para o computador. Tá certo? Trazendo para o cotidiano, imaginem uma rua contramão. Então aquela rua, o carro só pode ir numa única direção, não pode ir em 2 direções. Ok? Aí nós temos o semiduplex. As informações que transitam nos 2 sentidos, porém em tempos alternados. Você, quando era pequeno, ou até hoje, não sei se alguém tem, lembra quando a gente tinha aqueles walkie-talkie? Nossa, eu lembro que eu tinha um walkie-talkie dos comandos em ação, eu achava o máximo. Meu pai, coitado, sei lá quantas vezes ele pagou aquilo lá para comprar. Qual que era a ideia do walkie-talkie? Eu falava com meu amiguinho, então eu estava lá falando, câmbio, estou aqui no prédio A. Ou seja, o que acontecia? Naquele momento eu falava e o meu amigo com outro walkie-talkie escutava.
Para ele responder, aí ele falava e eu escutava. Ou seja, no primeiro momento, o meu walkie-talkie era o emissor e o walkie-talkie do meu amigo era o receptor. A partir do momento que ele me respondia, passava a ser ao contrário. O walkie-talkie dele era o emissor e o meu era o receptor, porém não acontece ao mesmo tempo. Vou trazer um exemplo mais atual, o Nextel. Né? A gente pensar no Nextel, quando eu utilizo ele como rádio, né? faz aquele barulho, aí eu falo, tananã, QPAP, tananã, tananã. Aí o outro responde, né? Não fala obrigado, né? TKS, tananã, e responde. Ou seja, a informação está indo e está voltando, porém em tempos distintos. Tá certo? Então imaginem, é que nem todos aqui são de São Paulo, então é até ruim esse exemplo, mas vai. No litoral tem uma ponte chamada Ponte Pênsil, que liga para você chegar numa cidade chamada São Vicente, que mesmo você não sendo de São Paulo, você já estudou ela, porque foi a primeira cidade, né, uma dos primeiros locais, não sei se vou falar besteira de história, mas eu sei que foi um dos primeiros lugares que os portugueses chegaram, né, São Vicente. Aí o que acontece? A Ponte Pênsil, ela é ida e volta, porém não ao mesmo tempo, porque só passa um carro, né, na largura de um carro. Então acende o farol desse lado, aí eu consigo entrar em São Vicente. Aí fica indo carro, indo carro, indo carro, indo carro, indo carro. Aí para. Aí apaga o farol aqui fica vermelho, aí o farol do outro lado fica verde e aí os carros começam a sair de São Vicente. A Ponte Pênsil é um exemplo claro de Half Duplex. Então fica a dica para um passeio de fim de semana, você com a sua esposa, fala, olha, ou com o seu marido, olha aqui, é uma conexão Half Duplex, né? Ou semi-duplex, tanto faz. Duplex, por quê? Duplex é ida e volta. Semi, porque não é ao mesmo tempo. Ou half em inglês é meio, metade. Ou seja, é e não é. Ela é duplex, porém não ao mesmo tempo. Já a duplex, só duplex, ou como tem a half duplex, tem a full duplex, ou seja, duplex é duplex por inteiro, né? Full de inteira. É aquela que é ida e volta e ao mesmo tempo. Então, por exemplo, telefone. Enquanto eu estou falando, agora está discutindo com alguém, você está falando, outra pessoa está falando ao mesmo tempo, ninguém está se escutando, mas enfim, as informações estão indo e voltando. Né? Foi dado o exemplo aqui, que é normalmente utilizado em teleprocessamento, ou seja, processamento em tempo real, as informações ficam indo e voltando, ok? Aí nós temos a parte de protocolo de redes, que são as regras que governam a transmissão de dados, incluindo a inicialização, verificação, endereçamento, coleta e correção de dados. Podemos também dizer que são parte do sistema operacional incumbida de ditar as regras de comunicação entre os computadores e dispositivos envolvidos na rede. Os tipos mais utilizados atualmente são TCP/IP, tá? Que é o Transmission Control Protocol, Internet Protocol, que é o conjunto de protocolos em camadas que permitem o uso de aplicações compartilhadas entre PCs. Ou seja, você da sua casa acessa um site. Isso é a ideia de TCP/IP. É utilizado como padrão para internet e WANs. Aí você tem o IPX, vou falar em português mesmo, SPX, que é o Internet Packet Exchange ou Sequence Packet Exchange. Suporta pequenas e médias redes. E o IPX é o protocolo de comunicação da Novell, né? Quando a gente fala Novell Network, cria, mantém e finaliza conexões entre dispositivos de redes. Já o SPX é o protocolo de comunicação de network utilizado para controlar o transporte e a mensagem pela rede. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido bacana aí, entendido bem esses conceitos de redes de computadores e até a próxima!